Diz aí pro seu irmão, você está querendo ter coragem ou você tem coragem? Amém. Vamos lá em Neemias, abrir o texto base nosso. Temos muita Bíblia para ler hoje. Em nome de Jesus, eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo ministrou no meu espírito essa semana. Neemias, muitos conhecem esse texto. E é um texto que fala muito comigo. Eu lembro que no início da minha conversão, a gente tem umas culturas meio erradas no início, né, da conversão. Aí eu ganhei a Bíblia, eu abria a Bíblia e abria, fechava o olho e abria. Cada coisa que a gente tem. E só caí em Neemias. 3 vezes caiu em Neemias. Falei, meu Deus. E hoje eu sei por que Deus falou tanto comigo em Neemias. E diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Fala, Quisleu. No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, fala lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Só um minutinho. Tem algo precioso nessa passagem anterior. Nessa passagem. Tem uns que ficam só na parte da lamentação. Esta noite, para você, essa manhã, para você ter coragem, para você ter espírito de ousadia, você vai entrar no nível de jejum e oração como Neemias. E o seguinte... Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Até aí, por gentileza. Repete comigo, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem. 1 João, por gentileza, 1 João 14, 21. Aqui tem algo sobrenatural que nos revela. João 14, 21. Neemias fala que Deus guarda aliança com aqueles que amam e obedecem. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Será que eu tenho obedecido ao Senhor? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quem obedece, Deus tem prazer em revelar, Deus tem prazer em ordenar as bênçãos, amém? E aí, para a gente avançar, eu quero continuar a leitura do capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, no mês de Nissan, Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei-o ao rei. Até então, nunca tinha estado triste na presença. Por gentileza, só um minutinho para a gente avançar. Lembra que no primeiro início lá do texto, eu pedi para vocês falar Quisleu? Quisleu foi quando o irmão dele chegou com a notícia ruim. Esse mês de Quisleu é o início do inverno. Geralmente é entre novembro, final de novembro e início de dezembro, mês de Quisleu. E aí, o nosso querido Neemias, que nós estamos aqui falando sobre ele, foi entrar na presença do rei no mês de Nissan. Sabe qual que é esse mês de Nissan? E Deus falou muito forte, por isso que eu estou compartilhando isso com os irmãos. É um mês já entrando a primavera, provavelmente de 3 a 4 meses. Esse homem ficou constantemente jejuando e orando para entrar na presença de Deus. Bateu uma estratégia, uma revelação, porque os reis persas como era Artaxerxes, era um rei que era muito
como que eu posso falar? Não revogava. O que ele falava era decreto. E ele precisava ter estratégia do céu, estratégia de Deus, para quando ele pedisse algo para o rei, Deus concedesse. Então não era algo simples, não era algo tranquilo de se pedir, porque você estaria falando com autoridade máxima. Então, depois de 4 meses, o rei viu o semblante do seu copeiro, viu o semblante do seu servo. E aí, o próximo diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo, porque os servos tinham muito medo, até pavor, porque o que o rei falava era decreto. Como Daniel, lembra que Daniel era amado, e o rei gostava dele, mas mesmo amado e sendo tão bem quisto pelo rei, o rei concedeu que ele fosse para a cova dos leões, porque o decreto do rei persa era irrevogável. Então Neemias tinha que ser meticuloso, tinha que ser preciso no que ele tinha que pedir. E aí, por isso estar triste, pode ser do coração, com muito medo. 3. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, nenhum momento ele falou que era Jerusalém, está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha a estratégia que Deus colocou. Ei, para você avançar, a primeira coisa que você tem que ter é oração. No início de tudo, Neemias orou, Neemias jejuou, e olha a estratégia que Deus deu para Neemias. Neemias não falou sobre Jerusalém, porque se falasse, provavelmente o rei ia abrir o olho e falar: como assim? Reconstruir uma cidade? Poderia vir contra ele, mas não, ele falou sepulcros dos seus pais. Sabe por quê? Porque os governadores persas tinham a cultura de fazer sepulcros bem feitos. Olha aí que estratégia linda. E é isso que Deus dá a mim e a você, estratégias sobrenaturais para a gente guerrear contra principados e potestades, guerrear contra as nossas necessidades. E aí no 4 diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus. Outra vez, ele orou a Deus dos céus. E respondi ao rei: se for do agrado dos reis, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Ó espírito de ousadia e de Neemias. A seguir acrescentei: além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei. Outro espírito de ousadia, de coragem, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fala comigo: a bondosa mão de Deus está sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Amém? Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Ei, igreja do Senhor, quando a autorização, quando a aprovação da parte de Deus, Deus levanta escoltas
estrelas para te acompanhar. Deus levanta oficiais, cavaleiros, recursos, entrega para você cumprir o que Ele determinou no seu coração. Isso chama Deus, isso chama promessa de Deus na minha vida, porque primeiro ele orou. Não faça nada antes de orar. Não se atreva a sair para uma empreitada sem você orar. E através da oração ele entendeu porque a aprovação de Deus, porque houve do rei a autorização de tudo. Autorizou a pegar madeira, autorizou passar em outras regiões. Se Deus estiver no negócio, de acordo, se for da vontade de Deus, tudo flui, tudo expande. Provérbios 16:3, por gentileza. Diz assim, Provérbios 16:3. Fala assim: entregue ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem estabelecidos. Ei, isso aqui é uma verdade que tem que internalizar na minha mente e no meu espírito. Mas a gente quer ir na força do nosso braço. 1 João 5, por gentileza. Agora primeiro. 1 João 5, 14 diz assim. 14. E esta é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. É isso que eu tenho que ter, confiar. Se pedimos alguma coisa de acordo, fala de acordo com a vontade dele, o que acontece? Está de acordo? Seu pedido está de acordo com a vontade de Deus? Ei, sabe por que fluiu? Sabe por que Deus o rei autorizou? Sabe por que o rei entregou madeira? Sabe por que o rei mandou oficiais junto com ele? Porque estava de acordo com a vontade de Deus. Isso é fato. Isso é o primeiro ponto para a expansão, para a sua expansão, para que você tenha coragem. O segundo ponto, quem quiser estar anotando, tem projetos que Deus impulsiona você fazer e não outro. É seu. Deus ministrou no seu espírito e não no espírito do outro. Deus te orientou, Deus te capacita. O capítulo 2, versículo 12, 2:12 de Neemias, por gentileza, 2:12. O 12 diz assim, olha aqui, 2:12 de Neemias: saí de noite com alguns homens, eu não havia contado a ninguém o que meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum, além daquele que eu estava montado. Ei! Deus colocou algo no espírito dele, no coração dele. Provérbios 13:3 diz assim: quem guarda a sua boca preserva a sua própria. Fala. Mas quem fala demais acaba se. Ei, irmão, não é que você tem que sair, ficar com medo. Não é isso. Compartilhe só quando estiver no momento certo. Às vezes o outro não vai entender o que Deus ministrou no seu espírito. Ele não vai estar preparado e nem com o coração naquilo, entendeu? Você compartilha e a pessoa vê o tamanho da loucura ou o tamanho do projeto. Às vezes até para ele te freia por cautela. Fala, meu Deus, ele está ficando louco. Às vezes ele está te freando só por medo. Mas não, mas se Deus ordenou, se Deus te trouxe, te impulsionou, é porque Deus vai te dar as condições certas. Vai te capacitar para isso. Às vezes, se você conta, a pessoa vai esfriar, vai te frear, vai esfriar a sua empolgação. Estudo o Espírito Santo ministrando no meu espírito. Às vezes a pessoa vai te frear, jogar um balde de água fria, não é por maldade. Às vezes para te preservar. Fala, gente, ele está ficando louco. Mas não, é Deus que ministrou algo no seu espírito. Então a visão, olha o que o Espírito Santo falou, a visão que Deus te dá é a diferente do outro. Não é a mesma, cada um Deus dá uma visão. E capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim, 17 e 18. Então lhes disse, 17 e 18, 2, 17 e 18, de Neemias.
diz assim, continuando. Então ele disse, vejam a situação terrível que estamos. Aí sim, depois que ele viu o cenário todo, teve a apropriação a dimensão. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Vejam, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Ei, quando é da parte de Deus, os outros são contagiados. Quando o Senhor te sinaliza, te dá aprovação, os outros vão ser contagiados e encher de coragem, amém? 2 Timóteo, Deus ministrou isso muito forte no meu espírito, para a gente arrematar esse versículo, capítulo 1, versículo 7, estou acabando com vocês, né, me perdoa. 2 Timóteo 1:7 diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Minha versão fala, domínio próprio fala de sensatez, de equilíbrio. Minha versão fala equilíbrio. Tem umas versões que falam sensatez, mas a minha fala equilíbrio. Fala, o Senhor me deu o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Ei, se eu não tiver poder de Deus, eu não consigo avançar, expandir. Se eu não tiver o amor do Pai, eu não consigo suportar o dia mau. E se eu não tiver domínio próprio, equilíbrio, os outros não vão ficar na empreitada. Porque não adianta eu acordar de um jeito e amanhecer de outro. Eu lembro quando eu estava grávida, quando começou a gravidez, eu achava que era mentira das pessoas. As pessoas falavam assim, ih, pastora, sabia que tem mulher que enjoa do marido, toma birra do marido? Eu falei, não, isso é loucura, isso deve ser historinha. Gente, eu não aguentava sentir o cheiro do Júnior. Eu não aguentava nem ouvir o pisado dele, arrastando a chinela, que me dava giriza, sabe? Até ele faz um barulho de manhã quando ele acorda, com o nariz. Ai, aquilo lá dava vontade de sair e morder na orelha dele de raiva. Eu fiquei com nojo e com giriza do Júnior. E isso tinha que... Como fazer? Como isso? Meu Deus, domínio próprio. Ei, líderes, ei, homens de Deus, ei, mulheres de Deus, eu tenho que ser constante, eu tenho que ter equilíbrio. As pessoas, para ser lideradas, para me acompanhar, as pessoas para me acompanhar no projeto, elas têm que ver equilíbrio na minha parte, elas têm que ver sensatez, domínio próprio da minha parte, porque isso gera segurança para eles, amém? E adiante, a terceiro ponto para me expandir com coragem, e que eu acho fundamental, que eu quero deixar um tempinho a mais, é que na expansão sempre haverá resistência. Fala, resistência. Ei, meus irmãos, na expansão, quando você expande, quando Deus te manda, te levanta, quando Deus põe a situação, pode haver medo, pode haver insegurança, pode haver desconfiança, preocupação, o momento econômico não está propício, a saúde às vezes vai de mal a pior, as palavras podem ser contrárias, os pensamentos te paralisam para você não avançar, para você não entender, para você começar a entender que não é da parte de Deus. Ei, quantas investidas Neemias teve? Neemias teve tanta investida, a começar do capítulo 2 até o capítulo 7, ele teve investida. A primeira investida foi de Sambalat e Tobias. Eles ficaram, Sambalat era governador de Samaria. Ele ficou irado com o que Neemias quis fazer, estava querendo fazer, planejando. E aí no capítulo 2, no finalzinho dele, diz assim,
Diz assim, no capítulo 2, versículo 19. O 19, por gentileza. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu quero falar para a igreja que quando você está expandindo, vão levantar zombadores. Porém, o nosso foco tem que ser no Senhor. A nossa atenção tem que estar no Senhor, que prometeu. Porque tudo que Deus te coloca no seu espírito, o projeto é da autorização de Deus, é da autorização do céu. Alguém pode ser que vai te paralisar, mas não tenha medo. Neemias respondeu, olha a resposta de Neemias. É uma resposta de um homem firmado no Senhor. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm porção nem direito, nem são partes da história de Jerusalém. Foi firme, se posicionou, teve foco, não titubeou, não olhou a circunstância. Ele podia temer, era um governador ameaçando, era uma autoridade ameaçando. E aí, capítulo 4, para a gente avançar. Precisamos agir com estratégia. Existem as armas certas. Quantas vezes a gente já ouviu aqui, e às vezes a gente ouve, mas não internaliza e nem faz. Que as armas espirituais são jejum, oração e leitura da palavra, o tripé do crente, o tripé de quem crê em Deus. Efésios 6, 13, não precisa pôr não para a gente avançar, 6, 13 e 17, se você quiser entender como que é a estratégia espiritual, começa a ler. Começa a declarar as armaduras do Senhor sobre você. As armaduras, o cinturão, o escudo, a espada, os sapatos do evangelho, o capacete da salvação. Eu declaro isso quase todo dia sobre a minha vida. E agora estou declarando sobre a vida do Lucas. É necessário, a gente tem que ter armas espirituais para guerrear. Não está sendo fácil ultimamente. São muitas investidas que nós temos enfrentado. Sanbalate, Tobias e Gesem são instrumentos para alargar e expandir o seu eu. O Sanbalate, Tobias, Gesem, eles são instrumentos de expandir o seu emocional, o seu espiritual. São instrumentos para esticar e fazer você subir de nível. Quem são ou quem é seu Sanbalate, Tobias e Gesem? Quem são esses que estão esticando as suas tendas, que são os alargadores de tendas no dia de hoje na sua vida? Às vezes a gente não para perceber, fala, nossa, me aconteceu, me veio uma coisa ruim, está acontecendo uma coisa ruim, nossa, que tanto de levante. Mas Deus permite certas situações para estender, para alargar a nossa tenda, para expandir o nosso espiritual e o nosso emocional. Só que a gente não entende. A gente entende que é da parte do diabo, e meu Deus, e agora? E a gente fica desorientado. Nenhum momento Neemias aqui desorientou. Ele foi um líder constante espiritual. Eu vou usar a minha casa, porque é o correto usar a minha casa, expor a minha vida diante da igreja. No início do meu casamento, meu Deus, o início não é fácil. Não é fácil. Uma vez eu falei para a pastora: pastora, eu quero separar. Eu vou separar, eu não aguento mais o choro. E aí, mas o meu esposo foi o meu alargador de tenda. Hoje eu entendo isso. Cutuca aí seu esposo, quem está aí com o esposo: você é meu alargador de tenda. Fala aí com ele: você é meu alargador de tenda. E ao contrário também é verdade. O esposo cutuca a esposa: você é minha alargadora de tenda.
E aí, mas eu vou lembrar aqui, lembrando, só fazendo um adendo aos homens, que lá em, se eu não me engano, é 1 Pedro 3,7 que diz: se você contrariar as vossas esposas, a sua oração não será atendida. Não vai subir, não tem como subir. Isso é muito sério. Tem que ter uma simbiose, tem que ter uma unidade entre o casal, tem que ter uma troca. Se não houver união, unidade, não rompe. O homem está falando A, a mulher está falando B. Não é dessa forma. Homens, se vocês quiserem ser bem-sucedidos, escutem as suas esposas. Você fala, não, às vezes você não precisa. Olha, esposas sabem edificar a sua casa, a tola destrói. Amadas do Senhor, você não precisa expor a vulnerabilidade do seu esposo. Lá no seu quarto, quatro paredes, chega, meu amor, eu estou identificando isso. Está errado, meu bem. Faça isso debaixo de oração. Porque só tem um para convencer o coração do seu esposo. Chama Espírito Santo de Deus. Kelita, esse joelho seu é seu esticador de corda. Filhos amados do Senhor, esse ano de 2024, Deus me deu grandes privilégios, meu filho. E ministerialmente falando, Deus colocou um marco na minha vida. Mesmo com o filho, Deus me deu a graça de viver algo espiritualmente. Deus me deu a graça de ver a restituição do casamento do Pedro e da Tamires. É uma alegria você orar, pagar um preço e ver Deus fazer. Tudo é para a honra e glória dele. Um dia esse homem vai dar o testemunho da vida dele. O testemunho da vida dele acho que vai 2 cultos. Só o ano de 2024 ele quase morreu 2 vezes. O paraquedas dele foi acionado com 200 metros de chão, do chão. Ele levou quase um tiro, né, de raspão. Mas tudo isso foi infinitamente pequeno. O que Deus fez no casamento deles, na casa deles. E tudo isso porque tem uma mulher de fé. Uma mulher que decidiu expandir, decidiu suportar. Porque muitas vezes para você expandir, você tem que suportar o peso. Você tem que passar pela sua vaidade, pelo seu orgulho e ouvir a voz do Altíssimo. Neemias, quantas vezes? No capítulo 6, foram 5 tentativas por meio de Sanbalate, Tobias, de Gesem, de intimidação. Lá no 6 diz assim, pode começar ele do início, por gentileza. Diz assim, capítulo 6 de Neemias. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Ei, igreja, o inimigo não suporta você tampar suas brechas. Ele levanta, mas levanta com gosto para te derrubar. Ele faz de tudo. Mas ele aplaude também quando você abre as brechas. Ele aplaude, mas aplaude. Ele fala, deixa ele ir. Vamos ver onde que ele vai chegar. Ei, e eu quero mencionar algo que Deus colocou no meu espírito, que eu achei lindo. Lá volta por gentileza, no capítulo 4, versículo 6. Que eu preciso falar isso, que eu vi aqui, ressaltou nos meus olhos. Nesse meio tempo, foi o tempo que Sanbalate estava investindo pesado em falácia contra Neemias. Fomos reconstruindo o muro. Ei, não tenha medo.
as notícias são o contrário, continue investindo. Até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão. Pois o povo trabalhava com disposição. A minha versão fala aqui, ó. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O Espírito Santo ministrou assim no meu espírito. Toda dedicação veio de um chamamento da parte de Deus. Quando Deus convoca, há interesse total. Eu tenho que entender a convocação de Deus. E lá no 6, para a gente continuar, no versículo 2 diz assim: Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Ei, não mude o seu foco, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Olha isso. Olha que coisa mais linda, a gente desvia, a gente distrai por pouca coisa demais. E aí, no quarto, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. E aí, então no 5... na 5ª vez, Sanbalat enviou um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. E aí em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar rei. Filhos amados do Senhor, achamos que para expandir o cenário tem que estar favorável, nas maioria das vezes, né? Cremos assim. Mas nós só crescemos no meio do problema e da situação. E lá no 8º diz assim, para a gente avançar: eu lhe mandei a resposta, a resposta de Neemias: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Ei, igreja do Senhor, não dê ouvidos a vozes que não seja da parte de Deus. E engraçado que nesse ponto aqui, ele levantou um profeta que foi pago por Sanbalat, Tobias e Gesem para contaminar. Fala assim: ele vai saber que é da parte de Deus. Mas você sabe quando é da parte de Deus, não há temor, não há medo, não há insegurança. Deus coloca um espírito de ousadia no seu espírito. E aí o 9 diz assim: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: agora, pois, fortalece as minhas mãos. Ei, igreja do Senhor, nós temos que entender, para que haja expansão, para que haja coragem na expansão, nós temos que estar em constante oração. Isso é algo que vai nos fortalecer no meio do processo, porque diante de toda resistência e tentativa de intimidação contra a reconstrução, algo que Deus me chamou a atenção foi na característica de Neemias. Nenhum momento ele desesperou, nenhum momento ele perdeu a fé, que é uma das características nossa do cristão, é ter fé, porque a gente vive por fé. E aí é uma das características lindas que eu vejo em Neemias, e que eu declarei essas características sobre a minha vida, é confiança em Deus. Nada Neemias teve mais ou menos umas 8 investidas ferrenhas, de forma agressiva, ameaçando ele até de morte. Mas nenhum momento ele ousou em paralisar o processo. Então a característica marcante de Neemias é confiança em Deus.
A segunda característica que me veio muito forte ontem, de madrugada, o Espírito Santo me acordou com isso no Espírito. Falei, Deus, mas eu quase não estou dormindo de noite, e o Senhor me acorda. Constância emocional. O Espírito Santo, eu escrevi isso no escuro quase. Constância emocional, equilíbrio, foco, perseverança e determinação. Permitiu Neemias a reconstrução da obra. São características que são necessárias para quem quer expandir. O equilíbrio emocional de Neemias passa segurança para todos em sua volta, gerando assim um espírito de organização. É da parte de Deus que veio essa palavra. Eu preciso ser constante emocionalmente. Eu não posso acordar de um jeito, almoçar de outro e dormir de outro jeito. As pessoas ao meu redor vão ficar confusas, vão desesperar, e eu vou me cansar, porque ninguém suporta gente desequilibrado. Ninguém dá conta de gente inconstante. De repente ri para você, de repente fecha a cara para você, de repente te abraça, de repente nem olha na sua cara. Isso não é característica de líder, isso não é característica de homem e mulher de Deus. Nós precisamos ter constância emocional para gerir tudo que Deus tem colocado na nossa mão. Para que haja expansão com organização, precisamos ter equilíbrio, precisamos ter constância emocional, foco, perseverança e determinação. É necessário, igreja do Senhor. É necessário, igreja do Senhor. Isso não foi eu que inventei, o Espírito me acordou com essas palavras. E eu não estou aqui querendo acusar e nem pôr o dedo na cara de ninguém, porque eu sou a primeira às vezes a não ter isso. Mas eu peço ao Deus dos céus que me dê essa constância. Constância em orar, constância em jejuar, constância em pagar um preço que não é fácil você renunciar. Não é fácil você ouvir a voz de Deus. Não é fácil você entender que a sua tenda está expandindo, mas expandindo debaixo de dor e de opressão. E nós temos canais de expansão. Os canais de expansão muitas vezes faz a gente duvidar das promessas de Deus. Quem são seus esticadores de corda? Hoje ali pela manhã eu falei para as minhas pastoras que a gente está lendo o livro Minuto de Liderança, do John Maxwell, e eu recomendo a igreja inteira ler. O pastor recomendou os pastores, mas é algo assim de uma preciosidade enorme. E o primeiro capítulo do livro fala sobre Davi. Davi, ele se encheu tanto com o poderio dele, que ele fez um censo. Ou seja, ele foi levantado pelo próprio Deus, mas ele achou às vezes que era um pouco maior que Deus. E aí Deus foi lá e cortou as asinhas dele. A gente tem que, quanto líder, ser sensível à voz de Deus, para que Deus lá na frente não corte nossas asas. Porque só nesse corte de asas, morreram 70 mil israelitas por conta de um orgulho, por conta de uma vaidade. E a coisa mais linda que o texto fala a seguir adiante, fala da lei do limite. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, na lei do limite. A lei do limite, igreja do Senhor, é você enquanto ser humano expandir no meio da dor. Não adianta você fazer o trivial. Isso não vai agradar o seu Deus. Deus é muito grande. Ele quer que você vá além do seu eu.
além das suas forças. E o líder é esse, o verdadeiro líder é esse, que mesmo sangrando vai além das suas forças. Como assim? Jesus sangrou, eu também posso sangrar. Jesus sofreu, eu também posso sofrer. Nós estamos líderes muito casquinha de ovo. Para expandir, tem que ter um alto grau de responsabilidade, de maturidade. Senão, não tem como você enxergar a sua liderança e nem ser um líder que obedece à voz de Deus. Tudo te contraria, tudo te magoa. Não é assim, igreja do Senhor. E o terceiro ponto foi quando Arão, Deus declarou a Arão, nesse livro falando no primeiro capítulo, que as ordenanças tinham que ser da forma de Deus. E ele fez ao contrário, levando profanação no meio da igreja. Quantas vezes eu, enquanto líder, sou mau exemplo para o meu liderado? Quantas vezes eu, enquanto líder da minha casa, sou mau exemplo para os meus filhos? Não oro, não jejuo, xingo em casa, tenho palavras torpes em casa, tenho palavras grosseiras em casa. Esses dias uma mãe estava compartilhando algo comigo. Ai, pastor, eu não sou de xingar, mas eu falo um nome, aí é esse nome, não vou falar diante da igreja. E aí minha filha agora aprendeu. Aonde que ela chega, ela fala esse nome. O que é? Exemplo. Ei, você enquanto líder, você é o exemplo de quem está ao seu redor. Seja equilibrado, seja constante. E para a gente encerrar, eu quero ir lá no 8, 9 e 10, para a gente encerrar. Estamos literalmente encerrando, perdão, pastor. Para a gente encerrar, diz assim, o 8 e o 9, capítulo 8 de Neemias, versículo 9 e 10. Então Neemias, o governador, ele era o copeiro. Ei, quando você propõe ouvir a voz de Deus, Deus te eleva de nível. Não tem como. Não tem como, igreja do Senhor. Há resistência, há sofrimento, às vezes há dúvida, mas há o crescimento. E quero agradecer, Senhor, que essa palavra venha frutificar no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor.